Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos muito importantes, num dia bastante movimentado no mundo da política, do direito e da justiça aqui no nosso país, porque essas áreas todas se fundem na responsabilização ou na busca de responsabilização dos criminosos que tentaram destruir a nossa democracia. Todos nós sabemos que as frentes que estão em andamento hoje no Brasil vão convergir a responsabilidade principal na figura do ex-presidente da República. Até o ex-vice-presidente da República, hoje, numa entrevista que eu vou comentar aqui com vocês, confirmou a atitude criminosa do ex-presidente da República na confirmação de uma tentativa de ruptura institucional. Temos uma situação inusitada também que eu vou revelar aqui para vocês. Um grande jornal aqui no nosso país simplesmente está carimbando na testa do ex-procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, o carimbo de criminoso, de bandido. É isso mesmo, vou explicar para vocês como é que isso está se dando. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, aquele protocolo muito importante, né? Compartilhe, divulgue, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, participe dos nossos chats e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, enquanto eu estou batendo esse papo aqui com vocês, lá na Câmara Federal continua a acontecer aqui o depoimento do general Augusto Heleno. Dá para a gente fazer algumas previsões aqui nesse tipo de situação? Dá. O que acontece é o seguinte, na primeira leva de parlamentares, nós vamos ver ali uma série de críticas ao comportamento do general Augusto Heleno, da época, né, general da reserva, enfim, e vão tentar jogar mais algumas confirmações da responsabilidade criminal do ex-presidente da República. No final da história, nós vamos ter ali vários outros parlamentares que ficam no segundo bloco, provavelmente ao longo da tarde inteira, fazendo ali homenagens ao senhor Augusto Heleno, mas muito mais para produzirem material para suas redes sociais. Vão fazer uma série de bravatas, vão fazer xingamentos, acusações, vão dizer que a responsabilidade de tudo foi do governo atual, enfim. Mas isso tudo não vai ter a menor importância. São só espumas que serão expostas pelas redes sociais. O que vai valer mesmo é o relatório final da senadora Lisiane Gama, que já está ali com uma série de subsídios para poder confirmar, né, a criminalização que já está sendo descoberta, está sendo responsabilizada através dos processos que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos ter muito barulho, vamos ter muitas tentativas de produção de cenas impactantes para as redes sociais, mas isso, como eu disse para vocês, não importa. O que importa é o relatório que vai estar ali na CPMI, né? Bom, então essa é uma situação que a gente vai confirmar mais tarde. Aí eu quero mudar um pouco de assunto, a gente vai voltar novamente à CPMI para a gente ver se acertamos ou não as nossas previsões aqui, mas uma notícia aqui da Folha de São Paulo tem que ser lida de uma maneira muito, muito diferente daquela que eles estão apresentando, né? A matéria é: Aras deixa a PGR e tenta apagar imagem de leniente com abusos de Bolsonaro. Procurador-geral foi criticado por não investigar ex-presidente por não reagir a manifestações golpistas. Olha só, quando a Folha diz que um servidor público ele foi leniente, leniente o que é? É manso, é pacífico, é omisso. Só que essa leniência é considerada no Código Penal brasileiro o crime de prevaricação. Então, nada mais, nada menos, a Folha de São Paulo está classificando o senhor Augusto Aras com a imagem de prevaricador. Um prevaricador é um criminoso. É disso que nós estamos falando. Não é dado direito ao Procurador-Geral da República ou do servidor público ter um juízo, né? Olha, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. É como um policial vendo um assalto, fala assim, você quer saber o negócio? Eu não vou prender esse criminoso não estou afim. Não pode isso, gente. Então, é muito simples, né? Então, o senhor Augusto Aras vai ter que dormir com
com essa situação nova, né, que está sendo agora mais elastecida, né, apesar da gente ter visto aquela coisa patética do ministro Toffoli ontem, né, dizer que o Brasil só não teve golpe porque o senhor Augusto Aras ele estava repleto de graça, né, ele foi recebido ali ungido por uma graça, uma coisa absolutamente ridícula e patética. Bom, e aí a gente entra aqui em mais uma situação de filas que estão andando. Moraes vota para condenar mais 5 bolsonaristas do 8 de janeiro apenas que chegam a 17 anos. Gente, eu fui dar uma olhada aqui no perfil dessas criaturas. É um negócio assim muito complicado. Eu acho que eu até peguei aqui em outro ponto a condenação deles aqui. Não, mas assim, dá para ver aqui, olha. Primeiro de tudo é o seguinte, esse João Lucas Vale Gifone, ele pegou uma pena cabeluda, tá? Ele é psicólogo. Psicólogo estava lá dentro do Congresso Nacional, foi preso em flagrante, tomou uma cadeia aí também próximo dos 17 anos, eu não sei de cabeça. Tem a Jupira da Cruz Rodrigues, dona de casa. O que essa mulher largou a casa dela para e quebrar as coisas e acabar indo para a cadeia. Depois tem a Nilma Lacerda, que é auxiliar de enfermagem. Gente, é um negócio inacreditável, né? A pessoa que venceu as coisas, nós vencemos na saúde, ir lá para Brasília para quebrar as coisas, enfim, amando, né, de uma forma bem implícita e explícita do ex-presidente da República. Depois temos um autônomo, né, e o outro aqui eu não lembro qual a profissão dele, mas, enfim, são situações que vão se somando a outras tantas, né? Acho que aqui no Estadão eles colocaram aqui uma resenha, sim, achei aqui, ó. O João Lucas é psicólogo, a Jupira é dona de casa, a Nilma é técnica de enfermagem, o Moacir é entregador e o Davis Beck é autônomo. O Davis ficou com 12 anos, o Moacir 17, a Nilma 14, a Jupira 14 e o João Lucas 14. Então, gente, porque acreditaram nessas patifarias todas, né? Condenação, então, certamente será seguida pelos outros ministros. E aí a gente tem uma situação de hoje que é muito representativa, né, do declínio do inelegível, né? Está aqui no jornal O Globo. A matéria é essa aí. Tentativa de golpe é diferente de tentativa de homicídio. Todos eles agora estão tentando dar uma aliviada, né? Mas é o seguinte, na entrevista aqui, o senhor Mourão, ele dá uma pedrada, né, uma pancada na cabeça do ex-presidente da República. A pergunta na entrevista foi: como o presidente deveria ter se portado após a derrota para o presidente Lula? Aí ele responde: após o processo eleitoral, estive 3 vezes com o presidente e conversei com ele posteriormente, no final de novembro ou no início de dezembro. Pedi que ele reconhecesse o resultado da eleição. Ele só me ouviu e não falou nada. Então, quer dizer, o Mourão, ele deixa claro ali que a omissão do Bolsonaro foi relevante. Isso no direito penal nós chamamos de conduta penalmente relevante. Porque, gente, se uma pessoa está na praia, está vendo uma criança se afogando e a criança morre, de fato não foi ele que matou a criança, né? Teve uma série de circunstâncias ali que fez com que aquela criança morresse afogada. Mas o direito impõe que ele tome uma atitude, que ele faça alguma coisa. E o negar de se fazer alguma coisa é que penalmente, para o direito, de uma maneira geral, é relevante. Então, uma pessoa ficar inerte não é uma coisa irrelevante, sobretudo numa tentativa de golpe de Estado, quando vários crimes estavam sendo engendrados aqui no nosso país. Para que não reste dúvida, eu vou resgatar aqui com vocês a fala do senhor Hamilton Mourão, quando o Bolsonaro se evadiu do território nacional. O Mourão parece que ficou meio invocado, porque parece que não recebeu nenhuma ligação do ex-presidente da República. E ele deixa claro que a criminalização, o comportamento criminoso do ex-presidente da República, que certamente está sendo reunida, essa fala dele, com as outras provas absolutamente incontestáveis que já existem para a responsabilização criminal dessa figura. Vamos relembrar aqui o que disse o Mourão. Vamos lá. Fala, Mourão. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. E de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns por inação
e para outros por fomentar um pretenso golpe. A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha assegurado uma democracia pujante e plural em um ambiente... Bom, então, não precisa nem mais claro que isso, né, gente? Não existe. Então, essas pessoas todas, elas simplesmente estão na sequência, né, desse envenenamento mental que atingia muitas pessoas e que hoje está até meio esquecido, como, por exemplo, aquele que vitimou Marcelo Arruda, lá no Paraná. Ninguém está falando mais desse criminoso, do assassino. Um ano após crime, bolsonarista, réu pela morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, ainda não foi julgado. Marcelo Arruda foi morto a tiros pelo policial Jorge Guaranho, que responde por homicídio duplamente qualificado. Ele está preso desde agosto de 2022. A G1 tenta contato com a defesa do réu. Olha só, esse indivíduo, esse assassino, ele devia ser ouvido, né? Para que a gente percebesse, né, como ele foi influenciado por esse tipo de comportamento doentio daquela figura que ocupou a presidência da República. Isso precisa ser muito exposto para toda a sociedade de uma maneira geral, para que a gente nunca mais corra esse tipo de risco novamente aqui no nosso país, né? No entanto, essa situação está sendo esquecida propositadamente, né? Isso tinha que ser bastante focalizado, inclusive o comportamento dos que estão sendo condenados agora. Esses todos que estão sendo condenados agora, estão sendo condenados por causa de Bolsonaro. Só que a figura do Bolsonaro acaba ficando sempre preservada, né? Parece que eles têm um pouco de pudor, né? De falar assim, puxa vida, eu vou salvar o mito até o final da história. Mas não adianta, porque os elementos todos apontam para a responsabilização do criminoso maior da nação. Gente, tem muitas situações envolvendo a economia, eu queria conversar com vocês, mas hoje o dia está tomado por esse tipo de pauta, né? A gente vai voltar aos temas concretos, mas hoje eu vou ficar por aqui, mais tarde a gente volta para repercutir. Podem cravar aí. Os deputados bolsonaristas vão fazer cenas, fazer bravatas para as redes sociais, e os deputados democratas vão tentar ali simplesmente alinhavar mais ainda a responsabilidade do senhor Augusto Heleno para mostrar que o ex-presidente da República foi o maior criminoso que nós tivemos na história do nosso país. Isso acontecerá, a condenação dele, gente, é certíssima, não há como escapar. Sobretudo porque agora não existe mais o senhor Augusto Aras para tentar protegê-lo, né? Ele vai ter que proteger a si próprio daqui para frente. Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau.